1 Samuel, capítulo 11. Mais ou menos um mês depois, Naás, rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade, e então os homens de Jabes lhe disseram: "Vamos fazer um acordo, e nós o aceitaremos como chefe." Naás respondeu: "Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição: furarei o olho direito de todos vocês e assim humilharei todo o povo de Israel." Os líderes de Jabes disseram: "Dê-nos 7 dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a vocês." Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com o gado e perguntou: "E o que foi que houve? Por que todos estão chorando?" Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou, e ele ficou furioso. Pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem: "É isso o que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saul e Samuel na batalha." O povo de Israel ficou com medo que o Senhor poderia fazer. Então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes: "Digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro." O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas: "Amanhã nós nos encontraremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem." Na manhã seguinte, Saul dividiu os seus homens em 3 grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento amonita e o atacaram. Lá pelo meio-dia, já haviam massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel: "Onde estão as pessoas que disseram que Saul não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos." Mas Saul respondeu: "Ninguém será morto nesse dia, porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel." E Samuel disse ao povo: "Vamos todos a Gilgal, e lá confirmaremos Saul como nosso rei." Então foram todos a Gilgal. De lá, no lugar sagrado, fizeram de Saul o seu rei. Ofereceram sacrifícios de paz, e Saul e todo o povo de Israel festejaram o acontecimento. 1 Samuel, capítulo 12. Então Samuel disse aos israelitas: "Eu fiz o que me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelo branco, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei boi ou jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei." O povo respondeu: "O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu e não tomou nada de ninguém." Samuel disse: O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha," responderam eles. E Samuel continuou: "O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram. Eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nessa terra.
Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso ele deixou que Císera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos a Deus Baal de várias cidades e também a Astarote. Mas agora, livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos. E assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Maás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor nosso Deus como rei e me disseram: nós queremos um rei para nos governar. Agora aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor nosso Deus e se adorarem a Deus, e se ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão e vocês verão que coisas maravilhosas o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca e o trigo vai sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuvas. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar, nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor, e eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Temam ao Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Lembre das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente tanto vocês como o seu rei serão destruídos. 1 Samuel capítulo 13. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Micmas e nas regiões montanhosas de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu de Geba, e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem: Saul matou o comandante dos filisteus, e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Micmas, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estava sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e Gileade. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado, seguindo as instruções de Samuel. Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá, e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhe disse: tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz.
ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: "O que foi que você fez?" Saul respondeu: "Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura." Respondeu Samuel: "Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe desse povo." Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Saul e o seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Micmas. Os soldados filisteus saíram para capturar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. O outro seguiu rumo a Bet-Horon e o terceiro na direção do monte, de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças, por isso não havia nenhum ferreiro na cidade de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Eles cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada nem lança, só Saul e o seu filho Jonatas que tinha. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmas.